Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quantos creem que a igreja de fato pertence ao Senhor? Todos nós cremos que Ele é que conduz, todas as coisas, que Ele é que faz todas as coisas, Ele é que opera todas as coisas, Ele é que coloca, todas as coisas no seu devido lugar. Nós cremos? Graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando o nosso irmão Tiago fez a abertura e a gente não pode se acostumar com a presença de Deus. Eu sempre fico me policiando a respeito do povo de Israel que se acostumou com as coisas de Deus. E quando Deus estava fazendo o milagre ali no deserto, eles acostumados com aquela coluna de fogo, e às vezes eu fico até repetitivo em falando isso, mas é uma coisa que eu trago para mim e fico me policiando, porque Deus está presente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o irmão Tiago, justamente os louvores que o Espírito Santo de Deus conduziu o nosso irmão Tiago para que junto nós pudéssemos ministrar ao Senhor, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Por isso que eu perguntei e reafirmo que nós precisamos vencer a nossa natureza pecaminosa, que muitas das vezes nós queremos na casa de Deus falar: eu não concordo com isso, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Quem somos nós para discordar ou concordar com aquilo que Deus faz? O que nós precisamos é exercitar fé, exercer fé. E muitas das vezes, Satanás ele vai usar essa sutileza para nos tirar do foco da palavra de Deus, para nos tirar daquilo que Deus quer fazer e realizar nas nossas vidas. Muitas das vezes nós vamos ecoando isso, aí o outro também, eu também não concordo, e eu também não concordo, e as coisas de Deus não acontecem nas nossas vidas, porque nós começamos a endurecer os nossos corações, e a rebeldia em nós, nos se rebelamos contra Deus, porque se cremos que a casa é dele, que ele que ordena todas as coisas, ele que coloca todas as coisas no seu devido lugar, o que nós precisamos é exercer fé, é crer no Senhor. Ainda que nós não venhamos compreender e entender, mas se aliança, esteja aliançado, esteja no Senhor, esteja firme no Senhor, cresça, amadureça, tenha discernimento, busque ao Senhor, porque enquanto louvava ali, Deus ministrando no meu coração, e justamente naquilo que Ele trouxe para fazer, e Ele falou isso no meu coração ali enquanto nós cultuávamos o Senhor, eu que ordeno todas as coisas. Amém? Eu convido os irmãos a fazer a leitura de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 34. E a pastora Márcia, ela justamente comentou isso, São textos, muitas das vezes conhecidos, mas o momento das nossas vidas, quando nós lemos, hoje a gente está num momento, amanhã, se a gente ler o mesmo texto, a gente está em outro momento das nossas vidas. A gente pode estar mais vivo, ou a gente pode estar morto, a gente pode estar aquecido, ou a gente pode estar frio. E não tem como nós negarmos que a palavra de Deus ela é viva, que é a verdade, ela se cumpre todos os dias. E diz assim, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por... acho que eu pulei aqui, Nada aproveitando, antes o contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo,
do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Irmão, podemos assentar e que Deus confirme a oração da nossa pastora, sendo vaso para a honra, para a glória em nome do Senhor, que o Senhor possa falar e ministrar a sua palavra em nossos corações. E o interessante é que é um texto bastante conhecido, nós conhecemos esse texto, todos nós, aqui a gente olhando, todos nós conhecemos esse texto, e é um texto que todas as vezes que nós permitimos, o Senhor, Ele conduzir as nossas vidas, nós vamos ver pontos, que o Espírito Santo vai revelando e vai nos aproximando de Deus, vai nos fazendo crer no Senhor, vai nos fazendo exercitar a fé. Em determinado momento da minha vida no trabalho, tinha acabado um contrato, que eram de 3 anos e meio, e as pessoas, um coordenador veio falar comigo, ele era um major da Polícia Militar, depois ele se converteu, graças a Deus, e a primeira coisa que ele fez, não que ele era um cara de coração muito bom, as pessoas até atropelavam ele de certa forma, por ele ter um coração bom, ele não prejudicava ninguém, ele tentava ajudar todo mundo. E as pessoas às vezes confundem a autoridade, as pessoas que querem, praticam a justiça, querem o bem, mas em contrapartida, às vezes reclamam daquele que é duro, que é severo, e a gente vê que é coisa do ser humano, o ser humano não sabe o que quer, e muitas das vezes não aproveita as boas oportunidades. E ele, na época era eu e Felipe Curso, ele chamou a gente, conversou com a gente 1 ano antes, falou com a gente que, para a gente ir procurando outra coisa, que ali o contrato estava difícil de ser renovado, e assim, deu uma satisfação que ele nem precisava, mas pelo coração dele ver que a gente tinha família, que a gente estava trabalhando, e correndo atrás e trabalhava, ele veio e conversou conosco. E o tempo foi passando, a gente já foi se organizando, não comprando nada ao longo prazo, que a gente não sabia como ia ficar, mas a gente sempre confiando no Senhor, que o Senhor é que abre porta, Ele que fecha a porta. Se aquela porta estava se fechando, Ele ia abrir aquela porta em outro lugar e uma porta bem melhor. Como assim foi feito. E chegando ali na última semana, nós fizemos um café da manhã, era um café de despedida. Alguns amigos falaram, isso desculpa até o termo, isso é palhaçada, se os meninos estão sendo mandados embora, demitidos, a gente vai comemorar o quê? Que café da manhã de despedida, nada, isso é bobeira, tem que tentar resolver a situação deles para eles ficarem com a gente e tal. Mas, enfim, e fizeram aquela mesa, e chamaram algumas pessoas de outras sessões, muitas autoridades ali, o corregedor, que era um delegado de polícia, o subcorregedor também, já era um delegado aposentado, e chamaram eles, para o meu chefe muito bem instruído, formado em história, gostava muito de filosofia, formado em filosofia, e todo assim, quando tinha aniversariante do mês, ele falava alguma coisa para alguém, dava uma palavra de incentivo, e foi dada a oportunidade para, depois que ele falou, foi dada a oportunidade para falar, perguntou se eu queria falar alguma coisa. Aí eu falei, lógico que eu quero falar alguma coisa, A gente que serve a Deus, uma oportunidade dessa de muita gente poder ouvir, a palavra de Deus, independente do momento, que não era um momento bom, aos nossos olhos. Karina era pequenininha, era pequena, e fica a preocupação, de pai na nossa mente, mas a gente serve a um Deus que é Senhor acima de todas as coisas. E não quer dizer que nós vamos ficar acomodados, não quer dizer que a gente estava acomodado. E ali, esse texto, o Espírito Santo trouxe esse texto. Na mente, assim, trouxe esse texto. E eu comecei a falar sobre esse texto. Deus começou a me usar para falar sobre esse texto. E foi justamente esse tema. Nossas impossibilidades podem ser o começo ou o fim das coisas. Vai depender das nossas atitudes. Nossas impossibilidades podem ser o começo ou o fim das coisas. Vai depender das nossas atitudes. E Deus me levou a falar com eles, e para mim mesmo também, ele me reforçando
a minha visão, né, a minha postura diante de Deus, a crer no Senhor, que para muitos estava acabando. Mas para quem confia no Senhor, né, quem está olhando para o Senhor, é o começo de todas as coisas. Então não são as circunstâncias, a situação ou o momento que nós estamos passando que vai definir quem nós somos. É a nossa postura, em quem nós estamos olhando e em quem nós temos crido e em quem nós confiamos. Então nós vemos essa mulher, né, ela gastou todo o seu recurso para tentar resolver a sua situação, mas não conseguiu. E essa mulher, ela 12 anos, né, com essa enfermidade, eu fiquei pensando, meu Deus, né, e a gente vai parando, o Espírito Santo vai colocando os nossos olhos, né, nesses pontos, 12 anos, né, aquela mulher ali investindo todo o seu recurso com essa enfermidade, com essa hemorragia, mas ela ali, procurando ainda, né, caminhando, mesmo esses 12 anos, mas ela não desistiu, né, de procurar a cura, mesmo quando não possuía mais recurso. E às vezes nós passamos, né, uma circunstância das nossas vidas que é passageira, né, transitória, que é preciso para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E as pessoas viram as costas, né, tão rápido, né, diante de uma coisa que é para acrescentar nas nossas vidas, que é para o nosso crescimento. E muitas das vezes nós desistimos, né, nós deixamos para lá, não perseveramos. Mas já tem muito tempo. E essa mulher estava 12 anos. E o interessante, né, que a história da igreja fala, e nós sabemos disso, né, que essas pessoas como leprosos, né, aqueles que tinham as chagas, aqueles que estavam doentes, eram tudo discriminados, eram pessoas que não tinham voz, e eram as pessoas que eram até destacadas, né, para fora das cidades por conta das suas enfermidades. Né, o judaísmo fazia isso, né, essas pessoas eram consideradas imundas, né, e não podiam se misturar. Como nós vemos, né, Jesus falando com a mulher samaritana, né, os samaritanos não podiam se misturar com os judeus, eles consideravam os samaritanos como um povo imundo. E nós vemos essa mulher vivendo assim, né? Hoje nós não temos nem como mensurar, a gente ainda pensa um pouco, mas bem distante daquilo que essa mulher sentia, né? Dos olhares discriminatórios das pessoas, da forma que as pessoas tratavam, né, essa mulher. Imagina essa mulher não tendo acesso às coisas que todo mundo poderia ter acesso, que todo mundo poderia tocar, essa mulher não podia. Mas ela, mesmo assim, né, ela perseverou, ela continuou, ela não desistiu, né, de procurar a cura. E muitas das vezes nós desistimos pelo caminho, né? A nossa luta, nós vamos sempre lutar, mesmo Jesus tendo falado, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas das vezes nós desistimos, achamos que é o final, é o fim de todas as coisas, que não dá mais para seguir, não dá mais para caminhar, não dá mais para andar, mas pode ser o começo de uma nova jornada. E para ela foi, né, o começo de uma nova jornada. Os médicos não resolveram sua enfermidade. E nós sempre fomos orientados, né, a respeito dos médicos, respeitar a medicina, né, respeitar as nossas autoridades, mas saber que a última palavra vem do Senhor. Mas ela seguiu essas orientações. Eram os médicos da época, ela queria ser curada e ela foi quem poderia, né, ajudá-la, quem poderia identificar e quem poderia conceder, né, de forma um remédio, ou uma outra coisa que ela pudesse se policiar e pudesse se utilizar para que a sua enfermidade ela fosse curada, mas nem esses médicos conseguiram. E hoje nós vemos a nossa medicina, nós respeitamos, mas está num ponto que nós vemos, né, até a situação da pandemia que nós estamos vivendo hoje, está todo mundo perdido. Eles não sabem, né, ficam provavelmente, tem mutação, provavelmente. Então nós vemos que nós somos limitados. E isso é um fator importante para que nós possamos, né, não desprezar a medicina, não estou falando isso, mas conhecer, né, o nosso Deus e confiarmos no nosso Deus. Em saber que os médicos podem perder o controle, as autoridades podem perder o controle, mas o nosso Deus não perde o controle de nada. Tudo está em suas mãos e Ele, né, ordena todas as coisas. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela sabia que nas vestes do sacerdote eram bordadas promessas.
E uma coisa que também me chamou muita atenção nesse texto foi do conhecimento, né, dessa mulher. Ainda que essa mulher ela estava ali esses 12 anos, né, vivendo esse período de enfermidade, vivendo dessa forma, ela tinha sua mente viva, né? Ela não desperdiçava as coisas, ela estava atento a tudo que estava ao seu redor. E muitas das vezes nós nos isolamos, temos uma situação indesejada que todos nós vamos passar, e eu não estou falando aqui que é fácil, não estou falando que uma é mais fácil do que a outra, todos nós vamos passar por situações indesejáveis. Mas muitas das vezes nós nos isolamos e esquecemos de ouvir e de perceber as coisas que estão à nossa volta. E se nós dermos ouvido ao nosso coração, né, ele vai sempre achar que nós estamos com a razão e vai sempre nos fazer vítima, e nós vamos fechar os nossos olhos, né, para aquilo que Deus está fazendo através do irmão que pode falar, né, a palavra de Deus pode nos incentivar, pode nos encorajar, e nós muitas das vezes, por nos fecharmos, não percebemos isso, esquecemos das promessas do Senhor. Então, ela sabia, né, que nas suas vestes eram bordadas promessas. E ela, então, né, ela crendo, com a sua atitude, ela reconhece o sacerdote de Jesus. E ela não só, né, sabia que na orla sacerdotal havia essas promessas, né, bordadas, eram essas promessas bordadas, mas ela, com essa atitude, ela reconhece em Jesus Cristo esse sacerdote. Não foi apenas só ela saber, né, de uma história, não foi apenas ela saber de um fato, não foi apenas saber e conhecer do que de fato era. Ela reconhece Jesus. Quando ela traz essas promessas no seu coração, ela está reconhecendo Jesus como esse sacerdote. Nós vemos Bartimeu, né, nosso irmão, pastor Marcos André, pregou no domingo a respeito de Bartimeu. Quando Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Quando Pedro, né, nosso irmão Pedro fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala, olha, bem-aventurados sois, Simão Barjonas, porque tu não revelaste a carne e nem o sangue, mas revelaste o meu Pai que estás no céu. Eis que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos nesses textos que nos chama à luz e traz clareza ao nosso entendimento de que essa mulher, ela reconheceu esse sacerdócio na vida de Jesus. Reconheceu Jesus como sacerdote. E nós vemos a multidão, né? Multidão, muitas das vezes nós achamos que por ter muita gente, porque tem que ter muita gente, nós achamos que é sinônimo de conversão, nós achamos que é sinônimo de espiritualidade, que Deus quer que seja, né? Que a casa esteja cheia da graça dele, estejam cheia de pessoas convertidas, de pessoas transformadas, com certeza é o desejo de Deus. Se não fosse, né, ele não enviaria o seu filho para resgate da humanidade. Mas nós, né, seres humanos, a nossa mente limitada e pequena, nós achamos que tem que ter muita gente para que a coisa venha a dar certo. Se tiver muita gente é porque a coisa está dando certo. E a gente vê uma multidão, né, seguindo a Jesus, e nós vemos em circunstâncias, em situações que Jesus vira para a multidão, olha, vocês só estão me seguindo pelo pão que eu multiplico. E a multidão, né, vai embora. A multidão vira as costas e vai embora. E os discípulos ficam, e vocês? Jesus fala para eles, e vocês? Vocês não vão? E esse mesmo Pedro, né, responde, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então não é questão de ter muita gente, é onde está o nosso coração, onde estão os nossos olhos. Né? Será que nós estamos olhando de fato para Jesus? Será que nós estamos confiando no Senhor? E essa mulher, né, ela viu Jesus da forma que Jesus era. Ela viu Jesus, né, quem era Jesus. A forma que vemos as coisas é que alimenta as nossas atitudes. Por isso precisamos crescer e amadurecer, a fim de que as nossas ações sejam de quem conhece e crê no Senhor, Criador dos céus e da terra. Então ela viu Jesus da forma que ele era.
esse sacerdote. Ela viu em Jesus a possibilidade da cura. Ela viu em Jesus, né, uma pessoa que poderia mudar a sua história. Ela viu, conheceu, né, o texto é claro, ela vendo a fama de Jesus, conhecendo, né, a fama de Jesus, né, o que Jesus estava fazendo, ela creu no seu coração também que são somente eu tocar nas orlas da sua veste, nem preciso, né, numa linguagem aqui, nossa, nem preciso falar com ele. Eu nem preciso pedir, né, autorização aos discípulos para chegar perto dele. Se tão somente eu tocar nas orlas do vestido dele, eu ficarei curado. E essa atitude que nós precisamos ter, né? E se nós conhecemos, né, essas verdades, conhecemos esses fatos e não nos impulsionarmos, né, a mudarmos, a caminharmos, a crer no Jesus, a crer no Senhor Jesus como Ele é, né, crer que Ele tem o poder de transformar e de mudar todas as coisas, nós vemos que nós vamos apenas conhecer o texto, né, saber do texto, saber daquela mulher que Deus permite, né, e deixa ao nosso alcance, para que nós possamos caminhar e crescer e também exercitar fé na nossa geração e no nosso momento, seja qual for ele. Mas se nós só olharmos, né, e não trazermos para dentro de nós, nós vamos conhecer um Deus distante, um Deus que moveu todas as coisas, mas um Deus que muitas das vezes, pela nossa falta de fé, a nossa incredulidade, Ele não move as nossas vidas. Mas que nessa noite, né, e a intenção de Deus em trazer essa palavra aos nossos corações é reavivar, né, as nossas vidas, a nossa fé, nos aquecer, né, abrir os nossos olhos. Como o nosso irmão Tiago estava falando, olha, Ele está presente no meio de nós. Ele está presente no meio de nós. Não é frase de efeito, né? A gente, ministrando louvor, a gente não traz, né, as palavras todas ali, a gente separa os hinos, né, a gente ora ao Senhor, pede ao Senhor para que dirija todas as coisas, porque os louvores são para Ele, a igreja é dele, né, e nós temos a incumbência de conduzir o povo de Deus que pertence a Ele, que não pertence a nós, os dons são deles, não pertencem a nós, mas conduzir as pessoas até a presença de Jesus. E Deus estava falando, olha, eu estou presente, eu estou presente, eu estou presente. E aquela mulher percebeu a presença de Jesus. E por ela perceber a presença de Jesus, ela creu. E por ela crer, ter essa atitude, aquilo que era impossível, né, que ela já tinha tentado de todas as formas que ela podia tentar, ela tentou para conseguir a cura. Para ela era impossível, era uma impossibilidade, mas se tornou o começo, né, de uma nova vida, quando ela tocou nas orlas do vestido de Jesus. E talvez é o que falte para nós, né, é tocar nesse Senhor, né, ver esse Senhor, é estar diante deste Deus, né, é crer nas promessas. Nosso irmão Tiago leu Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Não se desviem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que falta muitas das vezes em nós é esse posicionamento de fé. Se olharmos, né, as circunstâncias, se olharmos os gigantes que estão à nossa frente, se olharmos as dificuldades, é lógico que nós vamos parar, porque nós somos fracos, somos imperfeitos, né, temos as nossas limitações, nós conseguimos, né, com a nossa força, é possível você chegar até determinado lugar só, mais rápido, né, nós vamos enfraquecer, né, rápido nós vamos cansar. É Isaías que fala, né, salvo engano é o capítulo 53, né, os moços, né, eles correm, aqueles que correm, logo se cansam, se fadigam, mas o que esperam no Senhor, né, renovam as suas forças. O que nós precisamos então esperar no Senhor, é caminhar no Senhor, é estar no Senhor. Em Atos, capítulo 16, né, o versículo 25 e o versículo 26, também nos traz uma reflexão e uma direção de Deus, né, nos incentivando e nos fazendo ver como nós, muitas das vezes, né, somos pequenos mesmo, precisamos da luz de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos dos olhos de Deus e do amor de Deus, né, precisamos que o nosso Deus, Ele nos desperte. Diz assim, Atos capítulo 16, versículo 25 e o versículo 26.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E nós vemos, os nossos irmãos foram presos, açoitados e foram presos. O que passa na nossa mente, né? Acabou. Levaram açoite e foram presos, estavam ali para ser julgados, né? Foram acusados por pregar, né, a palavra de Deus. Não foi por eles terem cometido crime algum, foi por eles estarem pregando a palavra de Deus, foi por eles estarem fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. E a gente olhando, a gente parece que foi o fim, né? Estavam presos, cercearam sua liberdade, eles não poderiam fazer mais nada, né? Foram açoitados, mas nós vemos que eles louvavam ao Senhor. Eles não viram aquilo ali como, eles não viram a cadeia como o fim de todas as coisas. Essa é a diferença, né? Mas estavam impossibilitados de se locomover, estavam presos, estavam cerceados, mas as suas mentes estavam em Deus, seus corações estavam em Deus, eles serviam ao Senhor. Então aquilo que parecia uma impossibilidade, que era para eles no momento, estavam presos, mas não era impossibilidade para Deus. Né? E a ação, a atitude deles foi o começo, né, de muitas coisas, foi o começo para a salvação, né, para a vida daquele carcereiro e a sua família. Então foi o começo de eles louvarem a Deus, daquelas pessoas, né, os outros presos que estavam à sua volta, perceber o poder de Deus, perceber a graça de Deus, né, perceber aquele fenômeno que tudo tremeu, foi um fenômeno que aconteceu e eles temeram a Deus. E o interessante, né, que o texto fala que ninguém saiu, ninguém foi embora. Né? O que o preso faz hoje? Nós vemos na reportagem, né, os caras cavam um buraco para ir embora, né, os caras negociam para sair pela porta da frente. O que o preso quer é ser livre, né, quer livrar a sua pele. Ele sabe que ele cometeu, ele sabe que ele vai cumprir, né, aquele determinado tempo da sua pena, mas o que ele quer é liberdade. Mas nenhum preso saiu. Ninguém saiu. Né? Nós vemos como Deus, Ele que coloca a ordem em todas as coisas. Então, aos nossos olhos, né, quando nós olhamos esse texto, se olharmos da nossa carnalidade, na nossa pequenez, nós vamos achar que para eles acabou, foram açoitados, estavam presos. Mas olha como é que Deus é tão bom e nós precisamos entender como Deus age, o modo de Deus. Precisamos exercitar a fé, precisamos confiar no Senhor. Precisamos andar, né, com o Senhor, crer na sua palavra, crer nos seus mandamentos e saber que de fato Ele é o Senhor acima de todas as coisas e acima de tudo. O versículo 30 e o versículo 31, né, diz assim: depois trazendo para fora disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação chegou, né, para eles. Numa impossibilidade dos nossos irmãos, estavam cerceados. Se eles tivessem, nós estamos presos mesmo, eu não vou fazer mais nada não. Né, aquela birra que muitas das vezes, né, os crentes, né, fazem, não só os crentes, né, todo ser humano, coisa do ser humano, mas a gente fala o crente porque nós temos a palavra de Deus e precisamos crer na palavra de Deus, né, para a gente não deveria ser assim, né, fazer birra com Deus. Então não vou fazer mais nada não. Então, já que Deus me deixou chegar nessa situação, eu não vou andar não vou fazer. Que isso? Né? Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se a sua vida pertence ao Senhor, né, as circunstâncias, se não for consequência dos nossos erros, do nosso pecado, se não for, né, aquilo que nós estamos se metendo em coisa alheia, como Paulo escreve, não se meta em coisa alheia, se a gente não for tomar conta daquilo que não é nosso, né, aí sim vamos receber a consequência dos nossos erros. Mas se for pela justiça de Deus, pela graça de Deus, Deus vai nos fazer crescer e Deus vai fazer o seu nome ser engrandecido e nós vamos saber, né, o propósito para o qual tudo aquilo ali aconteceu. Na vida dos nossos irmãos também teve um propósito. Então,
não foi o fim, né? Foi o começo. A salvação, através da postura dos nossos irmãos, a salvação pôde chegar a outra família. Em Lucas capítulo 5, também tem um texto, né, conhecido dessa pesca maravilhosa, né? E os discípulos ali pescaram a noite toda, né? Homens habilidosos, homens acostumados, né, a pescar, e pescando a noite toda e nada pegaram. Mas a gente vê Jesus, né, se aproxima. Vamos ler o texto para ficar bem direto. A gente conhece, mas olha como é que Deus é tão gracioso, né, e tão bondoso. E a gente vê o poder de Deus, né, vê o amor de Deus, como Deus se preocupa conosco, né, como Deus está interessado no nosso crescimento, né, e no nosso bem-estar em todas as áreas das nossas vidas. Esse Deus nos ama, né, e deseja o melhor para as nossas vidas. Nós que precisamos aprender a contar com Ele. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então, olha, nós pescamos, né, a noite toda, sabemos, né, o que estamos fazendo. Jesus sabia que eles eram profissionais naquilo que eles estavam fazendo. Jesus não desconsiderou isso. E ele mesmo falou, né, Simão falou: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, toda a nossa estratégia, né, toda a nossa expertise, toda a nossa técnica, né, que tem uma técnica também para pescar, não é simplesmente, né, as pessoas costumam falar: vocês ficam lá dando isca para o peixe, mas numa pescaria, numa pesca você pode se machucar também, né, o anzol, uma coisa que quando ele agarra, se ele agarrar na sua pele, dependendo de como ele agarrar, acabou a pescaria, acabou a brincadeira, acabou o lazer. Você tem que correr, né, a um consultório, a um médico para poder tirar. Você tem que correr rápido para poder arrancar. Mas eles tinham usado todas as suas técnicas, todas as suas habilidades. E ele falou para Jesus, né, da sua impossibilidade: olha, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Então, as nossas impossibilidades pode ser o começo ou o fim das coisas. Vai depender das nossas atitudes. Não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos voltar e vamos lançar a rede novamente. Foi o começo de todas as coisas. Então, as coisas e as circunstâncias não podem nortear as nossas vidas. O que precisa nortear as nossas vidas é essa fé, atitude. É saber, seguir o conselho do escritor aos Hebreus. Precisamos correr, prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, em quem nós confiamos? Cremos de fato que Jesus é o Senhor e Salvador? Cremos que Ele tem todo o poder? Cremos que Ele é antes de todas as coisas?
né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele era o princípio de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que nada muda em nossas vidas? Será que temos fé ou estamos confortáveis do jeito que somos? Na palavra de quem, né, é basilado as nossas atitudes? E às vezes essa foi uma palavra que eu me fiz, foram as perguntas que eu me fiz, né, e muitas das vezes nós confiamos em tantas pessoas, né? E não que as pessoas não devem ter crédito, mas às vezes nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, né? Seguimos as pessoas, né? Hoje, a linguagem, né? As pessoas têm vários seguidores, pessoas, não, fulano é meu exemplo, mas esquece de crer na palavra de Deus, esquece de seguir a Jesus. Né? O crente, você pode admirar uma pessoa, né? Nada errado, tem pregadores bons, né? Pregadores que nós podemos ler, né? Podemos edificar as nossas vidas, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Né? A nossa devoção, a nossa gratidão, a nossa consagração é ao Senhor, porque é Ele quem usa as pessoas, né? É Ele quem vai usar as pessoas para falar as nossas vidas. Né? Tudo pertence a Ele, Ele que coordena todas as coisas. E muitas das vezes é o nosso foco, né? O nosso foco está nas pessoas. Se uma pessoa, né, está desempregada e a outra pessoa fala, olha, vou arrumar um emprego para você, é lógico que nós vamos, né, depositar, vamos confiar, né, na palavra dessa pessoa, ainda que ela tenha um coração bom, que vai nos ajudar. Mas quando, né, somos cristãos, a nossa fé está no Senhor, você vai saber que Deus está usando aquela pessoa. Sua confiança vai estar em Deus. Quem Deus vai usar, nós não sabemos. Da forma que Deus vai fazer, nós não sabemos. O que nós precisamos é crer nas promessas do Senhor. O que nós precisamos é crer no Senhor. O que nós precisamos é saber, né, não é o fim de todas as coisas. Pode ser o começo, né, de uma nova jornada. Pode ser o começo de uma nova vida. Pode ser o começo, né, de uma nova trajetória. Pode ser o começo, né, de coisas novas que você vai ver que Deus vai te conduzir, né, para conhecer pessoas. Nesse exemplo que eu falei, né, nesse testemunho, eu e o irmão Felipe, e foi justamente isso. Depois dessa situação eu parei, sentei, me organizei e fui fazer outras coisas, né? Fui me instruir, fui estudar, né? Fui procurar outras coisas e comecei a conhecer pessoas que estavam numa situação pior do que a minha, né? E aquilo ali vai, né, te dando força, e Deus vai fazendo você ver tudo que está ao seu redor. Deus vai abrindo os seus olhos, né, para tudo que está ao seu redor. E ali não teve murmuração, reclamação. Graças a Deus eu detesto isso, né? O negócio de ficar reclamando, de ficar murmurando. A gente precisa crer no Senhor, né? Se a nossa vida pertence a Ele, independente da chuva ou do sol, nós precisamos exercitar fé. E foi assim, né? Crescendo, amadurecendo, conhecendo, convivendo com pessoas, né? Sendo ajudando pessoas, né? Sendo amigo, recebendo orientação, recebendo conselho, dando um conselho, e ali a gente foi crescendo e vai crescendo, e a gente tem oportunidade de crescer, não para, né? Enquanto nós estamos vivos, temos saúde, temos o Senhor, temos a mente de Cristo, é a oportunidade de nós crescermos, caminharmos, mas não esquecermos, né, que ao Senhor pertence todas as coisas e a nossa vida pertence ao Senhor. E onde nós estamos, né, podemos ser esses que pregam a palavra do Senhor, podemos ser esses, né, que operam esses milagres, são esses sinais, podemos ser sal e ser luz, né, sermos canais do fluir de Deus, e também através das nossas atitudes, né, a salvação possa chegar para muitas pessoas. Lucas 23, o versículo do 39 ao 43, nos fala também, né, de uma situação muito comentada, né, que a gente comenta bastante a respeito desse texto. Jesus, né, quando ele foi crucificado juntamente, né, com 2 malfeitores, diz assim o texto: um dos malfeitores crucificados, né, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro:
Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Os homens, os três, né? Jesus e esses dois malfeitores. Esses malfeitores, como ele bem disse, estavam recebendo a paga pelos seus atos. Jesus se entregou como esse cordeiro pascual, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que o peso do pecado não estivesse, né, sobre os nossos ombros. Mas nós vemos, né, esses homens, o primeiro, ele queria livrar a sua pele, né, como nós muitas das vezes percebemos, né, nos nossos dias. Cara, as pessoas querem se dar bem, né, as pessoas às vezes recebem a paga dos seus erros, mas às vezes querem se colocar como vítima para tentar, né, se eximir de receber até mesmo o castigo, a correção, a exortação. E as pessoas muitas das vezes se colocam como vítima. Eu não mereço, né? Eu quero livrar o meu, eu quero sair dessa situação. Se eu puder sair dessa situação, se eu puder me livrar dessa situação. Mas duas posturas, né? Esse queria livrar sua pele, mas o outro, né, nós percebemos uma atitude totalmente diferente. Né? Os três estavam para ser crucificados, como foram crucificados os três. Então a gente pode imaginar, né? Era o fim para os três. Né? Qual a possibilidade que eles tinham ali de sair? Nenhuma. Eles já estavam ali, né, presos na cruz. Né? Eles já estavam ali prontos para perderem a sua vida, prontos para pagar, né, pelos seus erros. É lógico que menos Jesus, né, pagando pelo erro da humanidade, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E graças a Deus por esse Cordeiro Pascual, por esse Jesus que se entregou por nós. Sem ele, né, nós nada somos e nada podemos fazer. Mas o outro homem, né, o outro salteador, ele reconhece de fato quem era Jesus. E para ele foi o começo de uma nova vida no paraíso junto com Jesus. O próprio Jesus, né, diante da sua morte, de tudo que passou, sabia que não seria o fim de todas as coisas, e sim um novo começo para todos que creem em seu nome e reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Então esse homem, diante de uma impossibilidade, ele olha para Jesus, reconhece, né, o senhorio, o texto é claro, nós na verdade, né, e ele repreende o seu amigo, fala: nem menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. E a gente vê essas posturas desses homens, né? Nem menos temes a Deus, estando nessa igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que em nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E nós vemos essa postura desse homem, sabendo, conhecendo, reconhecendo o senhorio, e para ele, que seria o final de todas as coisas, foi o começo, né, de uma nova vida com Jesus no paraíso. Então não são as circunstâncias, não são as nossas impossibilidades, são as nossas atitudes. Vai depender das nossas atitudes. Se nós estamos limitados, como essa mulher, acabou o nosso recurso, procuramos de todas as formas, né, necessárias fazer, acabou, nós não temos força, não é o final de todas as coisas. A nossa impossibilidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação pode ser uma oportunidade para que o milagre de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Mas vai depender da nossa postura, da nossa atitude. Vai depender se nós cremos no Senhor ou se nós vamos parar, né? E a gente costuma falar, ou vai sentar no meio-fio e vai chorar. Ou você vai dobrar os seus joelhos, né? Como a nossa irmã Laine pregou na terça-feira, dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor e permanecer firme. E o vento pode te abalar, mas ele é o passarinho lá, firmes. Ou você vai sentar e vai chorar.
Então depende da nossa atitude. Por isso, né, que requer, Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos para amadurecermos, para crescermos, para termos discernimento, para saber, muitas coisas a gente não vai entender, vai vir sobre nós, né, coisas nossas, e vai vir sobre nós também muitas coisas, às vezes, que nós não escolhemos, que não foi nós que escolhemos, mas precisamos crer no Senhor. Se o Senhor está permitindo, é para o nosso crescimento, é para que o milagre venha a acontecer. Né, nossa irmã Heloísa mesmo falou, testemunhou aqui a respeito, né, do seu aluguel lá no salão, e falou, ó, claramente que viu o poder de Deus, viu a graça de Deus, é uma impossibilidade, né, nossa. Né, e ela falou, ó, não dava mais, né, se aumentasse não dava, nós temos um limite, mas Deus, né, faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas é segundo o poder em que nós opera. Então, as nossas impossibilidades pode ser o começo ou o fim das coisas, vai depender das nossas atitudes. Então, tenhamos atitude de fé, possamos crer no Senhor, possamos, diante da impossibilidade, né, crer nas promessas do Senhor e saber que o Senhor pode realizar milagre, sabendo que o Senhor pode fazer, né, transformar as nossas vidas, o Senhor pode curar de uma enfermidade, o Senhor pode curar, né, da nossa fraqueza, o Senhor pode curar do nosso distanciamento, que nós possamos, né, como essa mulher, tocar no Senhor, nós possamos ver o Senhor, que nós possamos reconhecer, né, este Deus como o Deus que Ele é, como Senhor e Salvador. Sabendo que tudo que nós precisamos está no Senhor. E a forma de nós conhecermos esse Deus, não há outra forma, é através da sua palavra. Lendo a sua palavra, sendo conduzido por Deus, né, e pelo Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. É só lendo a palavra que isso vai, né, alimentando a nossa fé, vai alimentando a nossa esperança. E nós não vamos crer nas nossas impossibilidades, nem na nossa força. Nós vamos crer no Senhor, nas promessas do Senhor. Nós vamos saber, né, e muitas das vezes nós falamos, né, diante de nós há uma porta aberta, né, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E muitas das vezes se torna frase de efeito. Na hora que a má notícia vem, nós nos desesperamos. Né, nós corremos para um lado e para o outro, e agora eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o que o Senhor, as nossas orações é que o Senhor possa continuar falando conosco, né, ministrando a sua palavra nesse texto, nos textos que foram lidos, que o Senhor possa revelar mais imagens, né, na sua vida, o momento que nós estamos vivendo, o momento que cada um vive, o momento que cada um passa, que o Espírito Santo possa iluminar, né, o meu coração, o seu coração, a nossa mente, nos incentivar a crer no Senhor, né, que haja milagre na nossa casa, que haja milagre nas nossas vidas, que o sobrenatural de Deus venha acontecer, mas que essa finalidade também para que as pessoas possam crer que Ele é o único Deus verdadeiro, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Irá trazer benefício para as nossas vidas, mas também irá trazer benefício e abençoar a vida daqueles que estão ao nosso lado. Amém?